movimento circular uniforme é um dos tópicos mais importantes da cinemática e está presente desde o carrossel até a bicicleta. No vídeo de hoje vamos abordar mais sobre esse assunto. Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao meu canal. Bom, movimento circular uniforme. Movimento uniforme, ou seja, movimento sem aceleração. Circular é a nossa trajetória. Lembrando desse vídeo lá do vídeo que eu fiz de cinemática vetorial. Se você não viu, eu vou deixar nos cards o vídeo e confere lá depois que ficou bem legal. Bom, enfim, movimento circular uniforme. Ele vai seguir a mesma regra que a velocidade escalar, ou seja, a velocidade é igual a ΔS, né, deslocamento, sobre o ΔT, que é o intervalo de tempo. Com a diferença que a trajetória é um círculo, trajetória circular. Portanto, o comprimento do círculo, que é medido por 2πr, vai ser o nosso novo deslocamento. É a nossa distância a ser percorrida. E vale destacar que ao invés do ΔT, que é o intervalo de tempo, a gente vai ter o período. Período é o tempo que algo leva para completar uma volta. Portanto, a fórmula velocidade é igual a ΔS sobre ΔT vai ficar no movimento circular como velocidade é igual a 2πr sobre o período. 2πr, comprimento da circunferência, período, o tempo que algo leva para completar uma volta. Além de período, nós temos a frequência também. A frequência é o número de voltas que determinado objeto dá em determinado intervalo de tempo. Então, ela pode ser medida em Hertz, que são a quantidade de voltas por segundo, ou RPM, que são rotações por minuto. Então, se período é o tempo que algo leva para completar uma volta, frequência é a quantidade de voltas que determinado objeto, determinada coisa, dá em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode falar que o período é o inverso da frequência. No movimento circular, nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade linear, que foi mencionada anteriormente, né, que tem como fórmula velocidade é igual a 2πr sobre o período, né, e ela que está representada em rosinha na figura, que é sempre tangente à trajetória, à circunferência. Já a velocidade angular, que está destacada aí nesse verde águazinho, é o deslocamento em relação ao ângulo da circunferência. Então, a variação angular, né, então, tipo, de ir de um ângulo até o outro, esse deslocamento angular sobre um determinado intervalo de tempo é o que a gente chama de velocidade angular. E bom, aqui a gente tem as fórmulas da velocidade angular. Como eu disse, a variação angular, a variação do ângulo sobre o intervalo de tempo é igual a 2π sobre o período. Lembrando que como o período, a frequência, né, é o inverso do período, então isso também pode ser escrito como 2πf. Assim como a fórmula da velocidade linear também pode ser escrita como 2πrf, porque frequência é o inverso do período. Bom, tudo que eu falei até agora vale tanto para o movimento circular uniforme, sem aceleração, quanto para o movimento circular uniformemente variado, que é com aceleração. O único detalhe, né, que tem que tomar cuidado, atenção, é no movimento circular uniformemente variado, porque nós vamos ter duas componentes de aceleração. A aceleração tangencial, que vai sempre seguir junto com a velocidade, e a aceleração centrípeta, que sempre vai apontar para o centro da circunferência, né, acompanhando aí o raio. A gente pode considerar que a aceleração tangencial, ela vai ser sempre junto com a velocidade por conta do movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, né? Então, quando a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade e a aceleração, geralmente elas têm sempre o mesmo sentido, estão juntinhas, e isso que vai acelerar o nosso movimento, né? Isso que vai fazer com que a nossa velocidade se altere, né? Já a aceleração centrípeta, que não tem no movimento retilíneo, né? A aceleração centrípeta só tem no movimento circular uniformemente variado. Ela pode ser a componente de aceleração que vai puxar a trajetória para dentro, né? Para fazer com que ela se torne um círculo. A gente pode ter mais ou menos assim essa alusão. Novamente, são componentes vetoriais, então a maior parte dos casos você vai fazer Pitágoras como soma de vetores. A aceleração centrípeta é dada como velocidade ao quadrado sobre r, r sendo o raio
da circunferência. Agora, saindo um pouco da temática apenas movimento circular uniformemente variado, a gente vai falar um pouco sobre a física da bicicleta, né? Bom, vamos conhecer primeiro as partes, os componentes de uma bicicleta. Tá aí essa bicicleta super fofinha que eu coloquei pra vocês. A catraca, que é a rodinha menor. A coroa, que é a rodinha maior, que geralmente acompanha o pedal, né? O pedal onde você põe o pé e pedala. E a roda, né? Roda dianteira e roda traseira. Bom, acho que a principal coisa que precisamos saber sobre a bicicleta é que a velocidade angular da catraca é a mesma que a velocidade angular da roda. Então, consequentemente, a frequência da catraca vai ser a mesma frequência da roda. Então, basicamente, a maior parte das coisas que valer para a catraca vão valer para a roda. Então, a mesma coisa com a velocidade angular da coroa é a mesma velocidade angular do pedal. Então, a frequência da coroa também vai ser a mesma frequência do pedal. Então, a maior parte das coisas que valerem para a coroa vão valer para o pedal também. E outra parte importante também são as correias, né? Então, quando as correias elas não estão unidas, elas estão apenas encaixadas, cada uma vai girar em um sentido diferente para justamente ocorrer o movimento, né? Então, enquanto, sei lá, uma tá girando em sentido horário, a outra vai estar girando em sentido anti-horário. E quando elas estão unidas, né? Quando elas estão juntinhas, elas vão girar no mesmo sentido. Então, por exemplo, se uma tá girando em sentido horário, a outra também vai estar girando em sentido horário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até mais. Beijinhos!